Olá, confreiras e confrades, apaixonados, tudo bem com vocês? Hoje é dia de colocar no ar um episódio que vai muito além do vinho. É sobre planejamento, visão, coragem e execução. O nosso convidado, ele tem uma trajetória admirável, tanto na gestão pública quanto na privada, e principalmente no turismo. Ele é diretor de operações da Citur, o Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas, e presidente do Convention and Visitors Bureau da nossa cidade. Ele é um dos nomes por trás da transformação histórica que Poços vem vivendo. A concessão dos pontos turísticos, a modernização da experiência do visitante, o aumento exponencial da visitação e articulação com o trade. Estamos falando de um gestor que trabalha nos bastidores para fazer do turismo não só uma vocação da cidade, mas um vetor concreto de desenvolvimento econômico e social. Meu querido amigo Renato Agostini Neto, que honra receber você aqui no podcast Ano Experiência. Seja muito bem-vindo a esse espaço que acredita que vinho, gastronomia, turismo e economia criativa podem transformar cidades, regiões e o Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Bacana. Renato, nós temos aqui, por tradição, 4 blocos onde colocamos o vinho mais do que uma bebida. Ele é um símbolo de afeto, de experiência e de conversa. Em Poços, nós estamos vendo o vinho ganhar um espaço gigante, tanto em eventos quanto em consumo, roteiros, não apenas da cidade, mas da região, confrarias que estão nascendo e também na cultura do bem receber, né? O vinho, ele acomoda as pessoas. Então, vamos começar esse bate-papo falando sobre a sua relação com o vinho e o que ele representa como um ativo no turismo. Mas, antes de mais nada, saúde, seja bem-vindo aqui, meu querido amigo. Saúde. Saúde aí, ó. Obrigado. Esse é um vinho que eu ganhei do Thiago, ali de Espírito Santo do Pinhal, vinhos de inverno, que ele me presenteou num episódio que a gente gravou. E eu fiz questão de colocar, porque enquanto nós estamos gravando aqui, está acontecendo o Turizagro no Espírito Santo do Pinhal, que é um movimento que está crescendo bastante. Mas antes da gente falar sobre gestão, eu quero saber um pouquinho da tua experiência. Qual que é a tua relação pessoal com vinho? Você gosta de vinhos? Tem alguma memória assim que você traz? Ou uma experiência relacionada ao vinho que está marcante? Conta pra gente. Bom, vinho é uma bebida que eu acho que todos gostam, né? Talvez o brasileiro prefira um pouco mais cerveja, mas vinho está presente. Eu acho que a gente vem crescendo, né, o consumo no Brasil. Eu, particularmente, gosto muito de vinho. Não sou um grande conhecedor de vinho, mas eu gosto de tomar um bom vinho, gosto de chegar em casa com a minha esposa, tomar um vinho. Eu acho que o vinho... com os amigos, num jantar, eu acho que é a bebida, a melhor bebida para acompanhar essas experiências de amizade, familiares. Então, tenho muito contato e gosto muito de vinho. Ela tem um poder realmente de aproximar, de ligar as pessoas, né? Eu sempre falo aqui de brincadeira sério que a gente tem que lembrar que é uma bebida alcoólica, né? Então, sempre manter o corpo hidratado, porque quanto mais hidratado a gente está, mais rápido a gente elimina o álcool e mantém as características boas, né? Os benefícios que o vinho tem a oferecer. Em muitos países, o vinho é considerado como alimento. O Brasil é um dos poucos países que ainda não considera. Isso é uma coisa que a gente está já movimentando nessa luta para transformar o vinho também em alimento, assim como a cachaça em Minas já é um alimento, ou seja, os impostos vão lá para baixo, e o vinho ainda tem um pouquinho desse glamour, dessa elitização que afasta um pouquinho o consumo. Mas gradativamente, com o trabalho que as confrarias têm feito, aí, os cursos, os eventos, a gente vai trabalhar isso aí. E na sua visão, meu querido amigo, como gestor de turismo, o que você acha sobre o papel do vinho, o que ele pode desempenhar na experiência do visitante, a pessoa quando chega num local e tem algum trabalho com o vinho? Eu acho que o vinho, ele é importante e vem ganhando cada vez mais importância no turismo, né? Eu acho que a experiência, hoje, ela é cada vez mais valorizada pelo visitante. Quando ele vai a algum lugar, a experiência gastronômica e os produtos regionais faz parte da decisão dele de onde ele ir, né? Então, não é só ir para um parque, não é só fazer um passeio de teleférico, não é só fazer um banho de água termal. Eu acho que essa experiência gastronômica, ela faz muita diferença na decisão, né? E eu acredito que Poços, uma cidade que, por ela ter
outros produtos também que são muito valorizados gastronomicamente, consequentemente do turismo, como o café, como os doces, né, como os produtos nossos mineiros, o vinho ele vem para engrandecer ainda mais, né, toda essa experiência turística. O que a gente precisa é dar realmente o peso que ela tem em Poços, e a região vem se destacando, vem crescendo bastante. Eu acho que falta muita coisa para ser feito, mas a gente já vem num passo importante para nos caracterizar como uma região produtora, consumidora de vinhos da região. Sim, eu percebo. Meu pai, por exemplo, trabalhava em vinícolas ali na região de Caldas, a folha de figo, fazia pisa a pé. E a gente tem aí muitas vinícolas centenárias, inclusive. A Casa Geraldo, por exemplo, em Andradas, faz um trabalho incrível. E agora teve todo o trabalho da Ipamig na poda inversa, que está fazendo os vinhos da Casa Geraldo ser destaque no Brasil e no mundo, né? E a gente percebe que o vinho realmente tem entrado nessa programação turística de Poços de Caldas. Os restaurantes estão se engajando, estão fazendo trabalho, contratando profissionais, montando carta de vinhos. Isso vem ganhando cada vez mais força, né? Como é que você vê, então, esse movimento do crescimento também das confrarias? A gente tem algumas confrarias de mulheres que elas estão se unindo para visitar as vinícolas, né? Wine bars, você percebe que tem alguns pontos específicos, né, para a galera que gosta de tomar vinho, é um wine bar, e até mesmo os wine dinners, os jantares completos, harmonizados com vinhos. Eu acho que a gente precisa conhecer, né? Essas confrarias, esses encontros, ele dissemina o conhecimento do vinho da região, né? O vinho da região ele vem se destacando por qualidade, né? As vinícolas vêm ganhando premiações importantes de qualidade e elas estão se preparando para receber, né? A vinícola Casa Geraldo, como você citou, que é parceiro nosso lá no Parque do Cristo também, ela tem uma experiência hoje de visitação, né? Então, se você vai lá almoçar, mas tem toda uma visita na vinícola, eles se preocupam muito turisticamente, né? Com o vinho, né? Como que ele recebe essas pessoas lá na vinícola também. Então, eu acho que é muito importante esses encontros, essas conversas, para as pessoas conhecerem mais sobre o vinho, principalmente sobre os vinhos da região. Acho que é importante as pessoas saberem quais são as vinícolas produtoras, quais são as vinícolas que têm hoje um receptivo que consegue trazer o turista para dentro de casa, conhecer o vinho. Então, acho muito importante esse conhecimento, que o turismo está tudo interligado, né, Fábio? Eu acho que a pessoa, quando ela vem visitar Poços de Caldas, independente do motivo, se for pelo clima, se for pelo teleférico, se for ir no Parque do Cristo, enfim, ela vai ter a experiência gastronômica. E o vinho vem, ajuda, né? Esse vinhozinho à noite ou almoço de sábado, de domingo dessa pessoa vai ficar mais gostoso que os nossos vinhos. Eu participei ontem de uma apresentação da Ipamig, né, de dois professores e enólogos que estão na ativa mesmo, de todo um estudo que se faz anualmente a cada videira, a cada safra. Se chove muito, se chove pouco, se teve granizo, qual que é a temperatura média por mês, para saber, inclusive o estudo da poda inversa, saber o manejo das uvas que estão, como é que está sendo a evolução, quantidade de cachos por videira. Então, assim, a gente sabe o grande desafio que é para a nossa região, e a gente não está falando só de Poços de Caldas, né? Se a gente pegar um entorno aqui, a gente está falando de pelo menos, são 16 cidades interligadas por rodovias, por malhas viárias, que tem todo esse trabalho, esse estudo que a Ipamig está fazendo, que ele é muito bacana. E às vezes a pessoa não sabe o porquê que é difícil plantar vinho, de plantar uva, fazer vinho, etc. E todo o trabalho que se faz para a gente ter um vinho de alta qualidade, como está acontecendo agora recentemente. Trazendo isso também para o turismo. Em países como Portugal, Argentina e Itália, onde eles já estão lá nos paralelos ideais para a produção de uvas viníferas, e o vinho é protagonista de roteiros turísticos, você acredita que Poços de Caldas, com esse movimento, ele pode trilhar o mesmo caminho, atraindo esses turistas também pela enoexperiência, o eno de vinho, né, e pela essa experiência relacionada ao vinho, mesmo sendo uma cidade de clima de altitude e aqui em Poços, com poucas vinícolas, mas tentando explorar também essas cidades irmãs que a gente tem aqui, com
vinhos estão sendo premiados no mundo inteiro e fazer essa integração com as outras cidades? Eu não só acredito, mas estou vendo isso acontecer, né? Eu acho que nós está no começo esse movimento, mas o turismo hoje ele não pode ser de uma cidade, né? O turismo é regional. Quando a pessoa vai para a Itália, na vinícola, ela vai para a região, né? A região produtora de vinho, ela não vai só para aquela cidade em específico. Então, acho que esse movimento, por isso que nós precisamos fazer uma interconexão melhor com essas cidades. O Convention, ele vem falando sobre isso, inclusive o Tiago, né, que a gente está tomando um vinho presenteado por ele, o Tiago faz um papel muito importante de governança lá em Espírito Santo Pinhal, e nós trouxemos ele para falar um pouquinho num evento que o Convention Bureau faz a cada 3 meses, que é o Café Turismo Negócio. Então, ele fala um pouco dessa governança da cidade, mas não é só a cidade, né? A região, tem Juruáia, né? Se eu não me engano, Jacutinga, né? Isso, Jacutinga. A cidade de Jacutinga e outras cidades no entorno. Poços de Caldas, ela tem que se conectar e está se conectando com cidades produtoras. Apesar de Poços produzir pouco, mas ela tem uma conexão cada vez maior turística com Andradas e com Caldas, principalmente. Mas nós estamos muito perto de Pinhal também, né? Então, esse movimento ele tem que abranger essas cidades. Poços de Caldas, Andradas e Caldas, elas agora fazem parte de uma rota turística que o estado de Minas, né, lançou para promoção e divulgação da cidade, né, que é a Rota Vulcânica. Então, e o vinho é uma parte muito importante do desenvolvimento e divulgação dessa rota turística. Sim, o solo, né, os benefícios que esses minerais oferecem, está sendo evidente quando esses vinhos estão indo para as avaliações. Na última avaliação que teve agora em março, na premiação Decanter lá na Europa, do Brasil foram aproximadamente 150 vinhos premiados e 46 vinhos foi aqui da nossa região. Então você percebe que isso já é realmente um fato. E detalhe, tá? Muitas vinícolas não mandaram amostra. Então, se todo mundo começar a mandar amostra, eu não tenho dúvida que isso aí vai explodir rapidamente. E vamos falar um pouquinho da Setur também. Como é que a Setur está vendo esse movimento? Há planos para incluir, então, o vinho como parte dessa identidade dos atrativos turísticos? Eu sei que já tem algumas parcerias, o Mercado do Cristo já tem um ponto, mas estamos falando de vários pontos e, de repente, possibilidades de firmar parcerias, negócios. Como é que você me fala? Olha, a gente entende que o vinho, sim, é muito importante, tanto que nos nossos pontos de gastronomia, a gente tem os vinhos da região. Nós valorizamos muito os produtos e as empresas da região, né? A Setur tem como princípio incentivar e trazer essas empresas junto. Muito legal. De trabalho. Então, hoje nós temos parceria com a Casa Geraldo, lá no Parque do Cristo, mas também nós temos Primeira Estrada, no nosso Café do Cristo. Nós fizemos um evento na Rampa, a gente trouxe uma vinícola que chama Roserá, uma vinícola que tem produção aqui em Divisa Nova. Sim. Então, o vinho é muito importante para nós e a nossa ideia é cada vez fortalecer mais, né? Nós temos alguns pontos turísticos que são mais parques de atrações que não... De família, né? Crianças. De família, né? como o Zoo das Aves, ela não tem um ponto de gastronômico, ela tem um ponto de apoio, uma cafeteria lá, e a gente não vê muito sentido ter, mas pontos como o Cristo, a Rampa, esse sim a gente quer cada vez mais fortalecer. Potencializar ainda mais. Potencializar ainda mais, com certeza. Bacana. E o que eu acho muito legal dessa história que a gente está falando, principalmente quando a gente fala aqui da região de vinícolas centenárias, eu gosto muito de colocar isso, porque às vezes numa garrafa de vinho não é só um líquido, né? Você está falando aqui de 3 gerações, 4 gerações de família, tem toda uma história que vem por trás disso, que é interessante a gente contar, o famoso storytelling, né? De como é que a gente conta, e o mineiro gosta de contar uma história, né? Então, se você souber realmente apresentar essa história de uma forma cativante e o vinho, o produto em si, ele apresenta, entrega essa qualidade contada, narrada, o turista não só vai voltar, mas ele vai indicar para todo mundo. E o vinho ele pode ser lembrado também pela sua origem, pela experiência que ela proporcionou e pelas pessoas com quem isso foi compartilhado, né? E um destino turístico, então? Sabendo que Poços já tem toda essa vocação,
que você está citando já nas intenções de achar em cada ponto o que pode ser feito. Eu estou trazendo sempre porque o nosso podcast é Eno Experiência, a gente está trazendo um assunto para o vinho. Você acredita que essas experiências vão potencializar ainda mais? E que tipo de experiências a gente pode oferecer, sabendo que, de repente, as nossas vinícolas estão ao nosso redor, com cidades vizinhas, tanto de experiências em Poços quanto nas cidades vizinhas? Que tipo de experiência que a gente pode oferecer para os turistas que vêm a Poços de Caldas? Bom, eu acho que através da Citur, nós já fizemos esse ano e ano passado diversas experiências enogastronômicas no mercado, por exemplo, né? Com parcerias com a Casa Geraldo, principalmente, que é o parceiro nosso que está lá. Mas essas experiências gastronômicas, enogastronômicas, elas estão acontecendo cada vez mais e a nossa ideia é que ela continue, né? Mas eu acho que falando da cidade como um todo, está tendo um movimento na cidade de valorização da gastronomia mineira nessa cidade e, consequentemente, também os produtos, e o vinho é um deles, né? Então, vários restaurantes na cidade já estão essencialmente com a carta de vinho dos vinhos da região. Eu acho que isso é um movimento muito importante dentre os restaurantes da cidade para a gente valorizar ainda mais e a gente poder contar melhor essa história, né? Quando a gente oferece o vinho no cardápio, o vinho da região, é importante os garçons estarem sabendo o que vende, o que é esse vinho, qual é toda a história, qual é o storytelling desse vinho. E nós somos muito bons nisso, né? O mineiro gosta de contar uma história. Nós precisamos que isso cada vez seja mais contado. E você participou, né, desse movimento importante que foi aqui na nossa região, né, do trabalho da concessão dos pontos turísticos, e viveu aí que foram momentos históricos da nossa cidade. Pensando desde aqueles... E também você tem a sua carreira profissional, que você pode até abrir um pouquinho mais aqui. Se a gente fosse brindar agora uma taça de vinho por uma dessas conquistas, qual momento você escolheria e o que essa taça representaria? Quem seriam as pessoas que faria esse brinde e falar assim, obrigado para essas pessoas? Podemos brindar, mas eu acho que um momento muito importante é um momento que não é só pessoal, né? Eu acho que um momento ele se torna importante quando ele envolve outras pessoas e ele também beneficia outras pessoas. A concessão com certeza, né? A assinatura do contrato que foi feito em dezembro de 2022, com certeza é um momento histórico para nós, né? Eu acho que mudou muito a vida nossa. A Citur é uma empresa familiar, né? Que hoje eu estou à frente da operação, mas o Marcos Carvalho Dias, meu sogro, é presidente da Citur, a minha esposa trabalha também como diretora do Zoo das Aves, cuida também dos eventos da Citur, o Gustavo, meu cunhado que cuida das obras. Famoso Guga, das obras e manutenções nosso, o Rogério cuida da parte financeira. Então, e todo mundo, né? A Thaís, esposa do Rogério, trabalha também na parte de eventos. Então, todo mundo trabalha muito. É um brinde para todas essas pessoas da família que fazem um bem comum, não só para nós, mas pensamos muito na cidade de Poços também. E assim, quero trazer também a memória do Xixo, né? Porque o inventor do requeijão, que hoje todo mundo que está assistindo, não só no Brasil, mas no mundo, vai ter lá um requeijão no supermercado escrito assim, requeijão Poços de Caldas. E ele foi o inventor de tudo isso, que foi um pontapé inicial e repercutiu, que quebrou realmente paradigmas e abriu muitas portas, né, pelas suas experiências na criação de aves, por exemplo, que foi a inspiração do nascimento do Zoo das Aves, né, o amor que ele tinha. E esse legado que concordo com você também, a família, né, e você está junto, essa união da família. Então, um brinde a você, a família, né, os Carvalho Dias, todos. Parabéns e gratidão, porque realmente isso já está sendo sentido na economia por todos os Poços Caldenses. E na tua percepção, então, sobre o potencial da região como polo vitivinícola, especialmente considerando o crescimento das vinícolas no entorno, como Espírito Santo do Pinhal, que hoje são 81 projetos que estão sendo bem investidos, né, através do governo do Estado de São Paulo,
que está atraindo investimentos, muitos investimentos, inclusive estrangeiros. Andradas, Caldas, que já tem uma história, a própria Ipamig está lá. Botelhos, que já está surgindo grandes vinícolas. O que você me fala de oportunidades para essas pessoas que estão assistindo agora? Venham para cá para conhecer a nossa região e acredita porque vale a pena investir aqui. Olha, eu falo que se a gente tivesse na Europa ou em qualquer outro lugar, essa região, ela seria uma das principais regiões turísticas e de vinícolas do mundo, né? Nós estamos num movimento de despertar ainda, eu acredito, muito pequeno. Nós estamos ainda pequeno perto do que a gente vai ser dentro de poucos anos. E isso precisa ser um movimento, e esse movimento, acho que ele está acontecendo. Pinhal, 5 anos atrás e agora, né, você falou desses projetos, porque ele teve um incentivo e teve pessoas que acreditam na região e acreditam no negócio, vinho na região. Poços de Caldas, Andradas e Caldas, elas estão num processo ainda atrás de Pinhal, mas nós precisamos fazer com que as pessoas acreditem nessa região. O governo de São Paulo faz um trabalho muito grande de incentivo naquela região e alguns empreendedores realmente descobriram. A Citur, nós vimos o potencial turístico desses pontos turísticos da cidade de Poços, dessa proximidade com a cidade de São Paulo, com as cidades do interior de São Paulo, que são grandes emissores de turistas, né? Então, eu acho que acredito também que outros empreendedores precisam acreditar também nessa região e investir nesses projetos de vinhos, principalmente, café. A gente tem grandes produtores aqui na região. Acho que isso vem crescendo também. O café é importante também. Mas, sobretudo, eu acredito muito que nós precisamos de empreendedores de hotelaria também aqui na região. Nós temos esses empreendedores, mas nós precisamos fazer uma mudança, talvez, de patamar, de qualidade. Nós temos um dos maiores leitos de hotel, número de leitos de hotel do estado. Se não me engano, a gente está em 2º ou 3º. Mas nós precisamos avançar um pouco agora na qualidade. Fazer com que esses empreendedores melhorem a qualidade da sua hotelaria e outros tipos de hotelaria estejam aqui também. Como outras cidades, como Monte Verde, como o próprio Campos do Jordão, tem uma gama de oferecimento de hospedagem, de chalés, de cabanas, que Poços está começando, mas está ainda no começo, né? Tá pouca disponibilidade. Então, eu acredito que esses investimentos são importantes para que a gente consiga realmente alavancar. Muito legal você colocar esse assunto na mesa, porque nós estamos falando aqui de diversos produtores locais. Estamos falando, por exemplo, produtores de queijo, produtores de cafés, de azeites. Tem o abacate, que já descobriram nossa região aqui, estão fazendo exportações de abacate fantásticos, que a gente ainda não tem cultura, mas que está indo para a Colômbia, está indo para países que têm o hábito de consumir, estão colocando os nossos abacates em alto nível de qualidade. E nós sabemos que sempre lidar com pessoas é o grande desafio, né? Se eu que vou compartilhar uma ideia contigo, eu gosto do azul, você gosta do amarelo, já temos um problema. Se uma terceira pessoa gostou do vermelho, piorou. Então, assim, a diferença de opiniões, às vezes, tem muita vaidade, tem muito ego. Imagina, então, a gente falar dentro de uma cidade onde tem várias instituições. Você tem a Associação Comercial, sindicatos hotéis, você tem a Secretaria de Turismo, você tem o Contur, você tem o Convention Vice Bureau, você tem o Senac, o Sebrae, que são todas instituições muito importantes e ativas no segmento do turismo. Vou piorar um pouquinho. Cidades. Uma coisa é Poços de Caldas, outra coisa é Caldas, outra coisa é Andradas. Vou piorar só mais a última vez. Estados. Nós estamos falando de Minas com o Espírito Santo. Você tem um governador, nós estamos a 500 quilômetros de Belo Horizonte, mas Poços de Caldas é uma das cidades mais visitadas pelo nosso governador Zema.
E o Tarcísio prometeu agora na Turisagro que ele vai inaugurar quase 1.500 pontos de enoturismo no estado de São Paulo. Ele está potencializando muito essa questão do enoturismo, botando muito dinheiro mesmo, atraindo investidores do mundo inteiro. Como é que a gente pode unir essa galera tudo numa mesa para tentar colocar esse assunto em evidência, o setor público e também o privado, para construir um ecossistema do vinho regional que promova o turismo, negócios e principalmente cultura? Muito interessante, Fábio. É uma reflexão que a gente sempre tem que fazer. Eu participo de várias dessas instituições, né? Eu estou como presidente do Convention Bureau, mas também participo da CIA. E realmente o que eu me propus desde o começo, trabalhando no Convention Bureau, é fazer a integração, de tentar fazer com que essas entidades, com que as empresas se unam e a gente consiga ter uma visão mais uniforme, né, do que fazer, como fazer. Então, também participo do Conselho Municipal de Turismo, que é importantíssimo, junto com a Secretaria, e eu acho que isso é um processo, né? Isso vem acontecendo. A Secretaria de Turismo, ela, desde sempre, né, desde a concessão, independente de qual secretário, ela é uma secretaria muito ativa, tem profissionais lá de carreira na prefeitura, muito competentes, realmente. Mas essa integração entre as entidades, ela está acontecendo, e eu acredito muito, em uma entidade que ela ajuda a fazer essa interconexão, que é o SEBRAE. O SEBRAE, ele faz uma conexão entre o setor público e o setor privado e incentiva projetos de desenvolvimento. Então, hoje, o que está acontecendo nesse sentido de integração, de movimento, de fortalecimento, está sendo através do SEBRAE. O SEBRAE está fazendo um processo, né, de educação que chama Territórios Empreendedores, para fortalecer a região vulcânica. Então, são as cidades de Minas, cidade de São Paulo, e todo mundo está na mesma mesa, pensando de uma forma em prol comum. Então, é um projeto que começou mês passado, teve o primeiro encontro esse mês, começo desse mês, vai ter o segundo encontro agora, começo de agosto, que a ideia é justamente pensar de uma forma mais uniforme entre todos esses entes, entidades, cidades e até estados que estão interconectados. É fundamental isso, porque aí a gente consegue realmente ter uma identidade. É como vestir uma camisa de time de futebol, né? Se tiver, eu torço para São Paulo, você torce para o Corinthians, eu torço para o Palmeiras, você torce para o Flamengo, e os egos falarem muito alto, isso é um grande desafio. A cultura do vinho, eu sempre falo, outra coisa que eu falo muito aqui é, aquela pessoa que chegar aqui e falar assim, ó, eu sei tudo sobre vinho, desconfia dela. Porque existem milhares e milhares de anos passados, né? E a gente não consegue ter toda essa memória, né? A gente tem uma memória de 50 anos, 60 anos ativa ali, né? E a gente vai morrer e vai continuar tendo milhares e milhares de anos. O vinho não é a garrafa que você pôs na mesa, mas é toda a história que envolve da família, da região, da cultura. E isso dá um prazer fantástico, você conhecer essa história. Eu, nos eventos que eu faço nos Wine Dinners, por exemplo, independe se a pessoa tem lá R$1 no bolso ou $1 bilhão no bolso. Todo mundo senta no mesmo nível e eles ficam assim brilhando os olhos, porque a hora que a gente passa os vídeos falando, por exemplo, o último wine taste que a gente fez agora da África do Sul, falamos do apartheid, falamos de Nelson Mandela, falamos de toda a revolução que houve, da forma civil mesmo, a nova Constituição, né, os direitos civis, e isso impactou diretamente na qualidade dos vinhos da África do Sul. Então, eu estou falando de histórias, né, de séculos e séculos. Não é uma garrafa de vinho. Né? E a gente tem uma história muito bacana, como eu disse aqui, meu pai fazia vinho, eu tenho o maior orgulho de falar dos vinhos que meu pai fazia. Então, para a gente fechar agora, esse primeiro brinde, que é o primeiro bloco do vinho, o que você diria então para aquele turista que chega em Poços de Caldas e ainda não associa a cidade ao vinho, mas a gente tem aqui uma bandeira centenária de histórias, pelo menos aí, relacionado a todos os outros setores do turismo. Que convite que você deixaria para esse turista que está assistindo a gente agora?
Bom, primeiro que ele frequente os nossos restaurantes, saia do hotel e vá frequentar os restaurantes da cidade, que são restaurantes excelentes. Poços de Caldas melhorou muito na qualidade de restaurante e que lá ele encontre, peça um vinho regional, aprenda, entenda, pergunte sobre o vinho, os vinhos da região e também visite, né, aonde ele é produzido, aqui perto, né? A gente falou Andradas e Caldas, primeira estrada, né, o Murilo, todo o trabalho que foi feito na Ipamig, é a história que mudou a realidade dos vinhos da região, né, a poda invertida. Então, a gente tem que convidar o turista a realmente sim, entrar nesse mundo do vinho da região, que ele tem história, tem qualidade e tem muita satisfação. Tá vendo, meus amigos, minhas confreiras e confrades, zeno-apaixonados? O vinho não precisa de pressa, ele precisa de presença. E quando ele se junta ao turismo, entrega muito mais do que sabor, ele entrega significado. Poços está se tornando, pouco a pouco, um novo destino enogastronômico. E você que está ouvindo esse episódio pode ser protagonista dessa construção, hein? Já pensou em brindar o seu sucesso empresarial com um vinho mineiro e aqui da nossa região, no aconchego aqui de Poços de Caldas, uma cidade turística que gosta de acolher bem? Essa experiência com certeza vai ser incrível. Pensa nisso, reflete sobre isso, tá bom? E se estamos falando de vinho, a loja Trebbiano não pode ficar de fora. Uma loja especializada com atendimento personalizado e rótulos de várias regiões do mundo, inclusive com vários vinhos da nossa região. Fica na Avenida João Pinheiro, 784, aqui na cidade de Poços de Caldas. Você que não é, entra na internet, busca lá informações sobre essa loja, hein? Trebbiano, a loja de vinhos que te inspira e o atendimento que te conquista. A gente volta já já. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. Renato, você tem algo que encanta quem chega em Poços de Caldas, além das paisagens e da nossa hospitalidade? É a nossa gastronomia, como você citou no bloco anterior. Seja no pastel lá na feira, que eu adoro, todo sábado estou lá, cara. Ou no menu degustação de um restaurante de alta gastronomia, a comida ela é parte essencial da experiência do visitante, como a gente já bateu esse papo no bloco anterior. Vamos então agora falar um pouquinho sobre a gastronomia, como ela pode e deve ser um ativo estratégico na construção, então, do nosso turismo. Primeiro eu quero trazer o Renato. Qual que é a tua memória gastronômica mais afetiva que você tem marcante? Tipo assim, lembra da criança, a avó, a mãe, aquele prato, traz para mim essa lembrança. Bom, a casa dos avós sempre são as primeiras lembranças, né? Para mim não é diferente, lembro da casa dos meus avós, italianos, com a sua massa artesanal nos domingos, né, a leitoa assada, mas também lembro dos meus outros avós, sempre na fazenda, pamonha, fazer esse dia, né, de milho, enfim. Eu tenho excelentes lembranças gastronômicas da infância. Percebe o quanto que isso marca a gente? E eu já tive também inúmeras experiências assim transformadoras, de chegar numa cidade assim, você não dá nada pro local, daí a hora que você sentar na mesa, que a pessoa põe aquele caldeirão, nossa, é a coisa mais incrível. E você como presidente do Convention and Visitors Bureau, uma importante instituição ativa e já presente já há muitos anos aqui na cidade, qual que é a tua visão sobre o papel da gastronomia nesse posicionamento turístico da cidade? Como é que o Convention contribui também com relação à gastronomia? Porque eu sei que tem um trabalho muito grande com a hotelaria, com a parte de eventos, mas vamos trazer esse assunto para a gastronomia. Bom, nós temos vários restaurantes e produtores, né, vinícolas associadas ao Convention. A gente entende que a gastronomia é parte, né, da cultura do local, né? A gastronomia é cultura, né? Então, para nós é muito importante. O Convention Bureau,
Ele tem uma plataforma de promoção da cidade, que é o site descubrapoços.com.br. Ah, bacana. Descubrapoços.com.br. Isso. Legal. E lá, né, a gente ajuda o visitante a descobrir aonde comer, aonde ficar, aonde ir em Poços de Caldas. Bacana. Então lá a gente tem vários restaurantes da cidade indicando, né, pro visitante aonde ir, com todas as informações. Então, para nós é extremamente importante ter esses restaurantes, cafeterias, enfim, junto, porque a gente entende que a gastronomia é parte do turismo. Poços já tem uma tradição, tem qualidade e tem muitos chefes de cozinha, tanto emergentes quanto já talentosos, né? Vamos falar, por exemplo, aqui do Walter Araújo, uma lenda viva que há mais de 50 anos publica Poços de Caldas para o mundo, não é só para o Brasil, não. O que ainda a gente pode, então, fazer para consolidar? Porque Poços, ele ainda não é um destino escolhido pela gastronomia. O turista, quando ele fala quero comer tal coisa, ele associa isso a outros polos turísticos, né? A gente está construindo essa identidade. O que a gente pode fazer para consolidar a cidade nesse polo gastronômico nacional e internacional? Nós estamos participando de um projeto muito interessante, que é o Place Brand da cidade, né? O Ivan falou isso para mim. É isso. E Poços, ela tem uma característica, ela é boa em tanta coisa que é difícil você achar o que falar de Poços de Caldas. Em uma essência, né? Outras cidades, elas têm algum assunto de destaque. Poços de Caldas, ela é uma cidade para atividade de aventura, é uma cidade para pessoal de terceira idade, para casal. Então, quando você tem muita coisa, é difícil você empacotar isso de uma forma mais comercial. E o Place Brand está fazendo isso, está num processo agora bem interessante. E na gastronomia também, nós temos excelentes restaurantes. Variedades, Variedades. Né? Então, Poços de Caldas, ao mesmo tempo que ela não é reconhecida por algum prato típico, mas ela é reconhecida pela qualidade dos restaurantes, né? Então, eu sempre escutei que Poços de Caldas não tem restaurante de comida mineira. Só que foi lançado agora, né, o município, a Secretaria de Turismo, com o incentivo do governo do estado, né, um projeto de valorização da cozinha mineira dentro dos restaurantes, onde ela identifica quais são os pratos da cozinha mineira dentro dos restaurantes. E agora tem uma bandeirinha de Minas nesses pratos. Quando você entra no restaurante, abre o cardápio e vê a quantidade de pratos mineiros que os nossos restaurantes têm, de comida reconhecidamente muita mineira, coisa, né? Muita coisa. Então, assim, Poços é uma cidade de gastronomia mineira também, né? Mas tem outras gastronomias. Mas a nossa gastronomia mineira, ela está enraizada nos nossos restaurantes e nós agora estamos fazendo um deverzinho de como vender melhor isso. Trabalhar a comunicação disso. Trabalhar a comunicação disso. Mas é uma cidade que ela sim tem uma cozinha mineira muito, muito legal. É muito legal isso, porque historicamente, né, eu tive a oportunidade de já viajar através do vinho, o Brasil e o mundo, e a gente sabe o quanto que a gastronomia ela reflete a cultura de uma sociedade. Né? Você quer conhecer um pouquinho da história da cidade, sente-se à mesa no restaurante, pede um prato, ali você já vai ter um caminhão de história só naquele prato que você está se alimentando ali. Que isso é o turismo de experiência, né? E como o turismo de experiência é uma tendência mundial, percebe que esse movimento não está acontecendo só aqui, mas no mundo inteiro, isso já está acontecendo há muito tempo na França, em outros países, Itália, Portugal. Você acredita que a comida, trazendo esse requinte do mineiro, pode ser um agente transformador de curta passagem de tempo para conectar, então, o turista à nossa cultura local? Eu acredito sim. Eu acredito que associações, né, de bares e restaurantes, por exemplo, ela tem que ter um protagonismo nisso, de ajudar a como fazer essa valorização e posterior divulgação, né? Qual é a melhor maneira da gente divulgar isso? Então, eu acredito, a comida
ela é um grande decisor do turista, né? E ela é importante, né? O Guia Michelin, por exemplo, foi criado para fazer o pessoal avaliar os pratos. Avaliar os pratos e nas viagens, né? Poder viajar, enfim. Então, a comida é muito importante na decisão do turista e nós precisamos valorizar cada vez mais e promover cada vez mais nossa cultura e nossa comida. Eu percebo que muitos restaurantes têm feito isso que você está falando. Está crescendo a nossa cultura. A gente está colocando um assunto aqui na mesa porque é importante a gente ecoar essa conversa e fazer as pessoas se antenarem a esse movimento mesmo, né? Os restaurantes estão investindo em capacitação, ainda temos um problema grave de falta de mão de obra qualificada. Conversei isso com o Edson Poiati, do Senac. Eles vão reabrir agora a gastronomia, a escola de gastronomia no Senac em Poços de Caldas, que eles tinham fechado. Quero conversar com o Irã também, da PUC, para ver se a gente retoma a universidade que tinha antes da PUC chegar, que tinha uma faculdade de turismo em Poços de Caldas e fechou, e a gente, por falta de quórum, falta de demanda, vamos ver se a gente consegue retomar isso daí para a gente aumentar o número de turismólogos para trabalhar essa questão da cultura. E também todo esse investimento que está tendo na carta de vinhos, em adegas, né, no atendimento, o ato realmente de comer está sendo transformado nessa experiência sensorial, com harmonizações. Isso está gerando um impacto muito bacana na percepção do destino. A gente sabe que leva tempo e a gente tem que saber entender o que é viabilidade, o que é viável para o investidor e analisar o tempo do retorno do capital investido e até quando que ele pode dar o próximo passo. E você falou dos restaurantes, principalmente da Abra, que eu fui presidente da Associação de Bares e Restaurantes aqui em Poços de Caldas, sei bem desse movimento que existe aqui na região. Poços está cercada por produtores de queijos, de cafés, de doces, de azeites e de vinhos. Como é que a gente pode trabalhar cada vez mais a mentalidade de fazer com que os donos de restaurantes, ajudando aí a Abre e todo mundo do setor, e também dos hotéis, porque alguns hotéis, ao incluso, têm esses restaurantes, integrem esses produtores locais à cadeia de turismo de forma mais estruturada. Fala, gente, vamos pegar esse ingrediente aqui e fazer um prato desse ingrediente. Interessante. Voltando ao assunto anterior, só para complementar, festivais são muito importantes na divulgação da gastronomia do restaurante, né? Um exemplo, o Mantiqueira Fest, por exemplo, acho que foi o 2º ano, e ele teve uma qualidade muito grande, né? Foi um evento que teve uma estrutura muito boa e a qualidade da curadoria, né? Dos restaurantes que estavam lá foi muito, muito interessante. Então, esses festivais, ele trazendo o turista experimenta ali naquele festival, mas depois ele vai no restaurante conhecer melhor o restaurante da comida boa que ele comeu ali na rua. Então, acho que esses festivais gastronômicos são muito importantes. Com relação a esse incentivo, volto no Sebrae. O Sebrae está fazendo, né, uma ajuda nesses produtores, né, incentivando eles e tentando ajudá-los a como receber, né, o visitante, qual a estrutura que ele precisa ter para receber o visitante. É importante que cada produtor tenha um mínimo de acolhimento para o turista ir lá, ele conseguir ter uma experiência legal do produto dele e do local também, né? Mas os hotéis, tanto os hotéis quanto os restaurantes, ele tem que promover esses produtos. Ele tem que entender que trazendo esses produtos e fazendo com que o turista também visite esse produtor local, ele possa ficar mais tempo na cidade. Ele ficando mais tempo na cidade, ele fica mais tempo no hotel. Ele visita mais a cidade. Eu acho que essa interação entre as empresas do setor, seja de hotelaria, gastronomia ou de atrações, igual nós temos que cada vez nos integrarmos mais, incentivar essas visitas nesses produtores, nos pontos turísticos, para que o turista fique mais aqui. Achei muito interessante, eu me recordo também do prefeito ter falado isso, foi até uma iniciativa do secretário de turismo do governo do estado com o secretário de turismo daqui de Poços para fazer esse movimento da identidade da gastronomia mineira, criando meio que um selo assim, né, de qualidade, até uma certificação gastronômica da cidade. Isso envolveu
o poder público com a iniciativa privada, porque convidou os donos dos restaurantes e abriu um pouquinho a mente dele. E você, com certeza, já teve inúmeras oportunidades de vivenciar a gastronomia em outras cidades, no ponto de que as boas práticas, elas inspiram, né, as suas cidades, a sua região, nesse processo de evolução. Isso é muito bacana, que a gente percebe vários, Gramado, Campos do Jordão, Tiradentes e outras cidades icônicas, e tem todas as referências. Mas para fechar agora, se você tivesse que convidar num congresso de gastronomia, né, vamos fazer uma apresentação assim para a gente trazer personalidades que vão evidenciar, não apenas para a cultura local, para os moradores, para os produtores, mas para a própria mídia, de uma forma geral, nacional e internacional, para a gente ecoar, assim como é feito nesses festivais que tem uns congressos como Tiradentes, são grandes chefes que passam por lá e pegam os ingredientes. Alex Atala foi lá no Amazonas, pegou uma formiga e transformou num prato típico da região. Qual chefe que você convidaria? Pode ser de programa de televisão ou alguma experiência que você teve, com base não apenas no nome dele, mas na experiência que ele tem. E, principalmente, se ele fosse cozinhar em um dos nossos pontos turísticos, para onde que você levaria para ele fazer aquele prato lá? E qual que seria esse prato? Caramba, difícil isso, mas eu acho que a gente pensar em experiência gastronômica e turística, Tiradentes é um exemplo, né? É um exemplo para nós e nós precisamos entender cada vez mais. E o chefe do Tragaluz, que eu não sei o nome dele, mas o Tragaluz é um restaurante muito importante de Tiradentes, né? E ajudou nesse movimento gastronômico de Tiradentes. Com certeza seria um interessante case para a gente estudar e tentar aprender muito com ele, né? Quando eu fui, eu acho que é o mais famoso, eles têm uma galinhada, né? Um prato que legal. Que é muito tradicional lá. Eu acho que isso seria um prato interessante para a gente fazer lá no Cristo, claro, com uma vista linda, e falar um pouco da gastronomia e do turismo. Tá vendo, pessoal? A gastronomia é uma forma de contar histórias com cheiro, sabor e memória. Cada prato servido em Poços de Caldas é uma oportunidade de criar um encantamento e também transformar isso em conexões. E você que trabalha com turismo, já parou para pensar no poder que um prato tem de fidelizar um turista aí no seu negócio? Lembre-se, lugares são lembrados pelo que se vive, mas principalmente pelo que se saboreia. 5 sentidos, hein? E por falar em gastronomia que encanta, a gente precisa falar do nosso parceiro, o Restaurante Polenta, comandado pelos meus queridos amigos Flávio e Vinícius, um verdadeiro templo da cozinha italiana em Poços de Caldas. Ambiente acolhedor, pratos autorais e uma carta de vinhos impecável, hein? Chega lá e fala que você assistiu isso aqui, a sommelier vai abrir um vinho incrível para você. Fica na rua Mato Grosso, 121, no centro de Poços de Caldas. Polenta Vino e Cucina, onde o sabor encontra o afeto. 30 segundos, fica aí. Não volta, não sai daí, a gente já está voltando. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Renato, o turismo está no coração da nossa cidade, isso como vocação mesmo. Poços de Caldas sempre foi referência no Brasil, seja pelo clima, pelas águas, pelas paisagens ou até mesmo pela hospitalidade, porque o mineiro adora receber, né? Mas nos últimos anos, com as concessões principalmente, essa transformação, a profissionalização da gestão e esse olhar estratégico que você representa lá na Citur e no Convention and Visitors Bureau também, a cidade ganhou uma nova cara, mais moderna, está mais conectada, está mais experiencial, é mais de experiências mesmo. Então vamos agora falar um pouquinho de Poços como destino turístico, de desafios e de oportunidades que estão se abrindo para todo mundo, tanto para a pessoa que faz bolo, né, para prestadores de serviços, para todos os segmentos. Como é que você está enxergando, então, a evolução do turismo em Poços de Caldas nos últimos 10 anos? O que mudou de fato na gestão e na experiência do visitante? Fábio, é muito interessante, né? Alguns números.
Antes o visitante vinha para Poços. Nós tínhamos um turismo muito de excursão, né? Vinham ônibus para cá, ônibus de excursão, que empresas de outra cidade vendiam Poços. Os turistas vinham de ônibus, visitavam os pontos turísticos gratuito. Alguns comiam em algum restaurante, ou às vezes trazia até seu lanche, sua comida no ônibus. Uma grande maioria pensão completa, né? Fazia a refeição. Uns voltavam, né? Grande parte desse turismo era de dia, vinha, visitava os pontos de forma gratuita, usava a estrutura, por mais que era precária, mas deixava seu lixo, deixava né, todo o problema do turismo no ponto, sem ter uma estrutura, e voltava. E outros vinham com pensão completa, ficava no hotel, almoçava no hotel, ia no ponto gratuito e voltava. Então, era um turismo que deixava muito poucas divisas para o município, né? E era um turismo que ele ia no Cristo, ficava 15 minutos, ia na Fonte dos Amores, ficava 15 minutos, ia no Recanto Japonês, ficava 15 minutos. Hoje em dia é diferente, né? A gente tem visto esse perfil turístico mudar. Estão vindo mais pessoas com seus carros próprios para a cidade, ficando mais tempo na cidade e ficando mais tempo em cada ponto turístico também, né? Então, antes ela ficava 15 minutos no Cristo, subia lá, olhava a vista da cidade, legal, voltava. Hoje ela tem várias experiências lá, né? Então, ela tem experiências do atrativo, da vista, claro, mas ela tem a experiência de esporte de aventura, ela tem experiência gastronômica, então ela encontra a gastronomia da cidade, os produtos regionais, parceiros lá que estão, né, fazendo esporte de aventura. Então, hoje, o tempo médio da pessoa no Parque do Cristo saiu de 15 minutos para 2 horas e meia. Caramba! Né? Nossa, então, 8 vezes. Pois é. Então, ela ficava na Fonte dos Amores 15 minutos, hoje ela fica em torno de 45. Então, tudo isso a gente consegue medir e ver que o turista ele está ficando mais na cidade. O simples fato dele ficar mais nos pontos, ele fica mais na cidade. Então, e com essa nova gama de oferecimentos de restaurantes também, ele está saindo mais. Eu acho que os hotéis, a porcentagem de turistas que utiliza a pensão completa vem diminuindo. Então, ele está usando mais a nossa estrutura gastronômica. Ele está visitando mais os nossos restaurantes. Tanto que Poços abriu vários restaurantes, né, nos últimos 5 anos. Então, acho que esse impacto de a pessoa deixar receita dentro dos atrativos, dentro do restaurante, para o comércio e ficar mais tempo nos hotéis, isso é uma mudança muito grande na cidade. E vamos falar um pouquinho também para o cidadão de Poços de Caldas, porque é muito comum eu escutar isso pelas ruas. Ah, mas agora tem que pagar para ir em tal lugar, tem que fazer isso, tem que pagar aquilo e tal. E muitas dessas pessoas que falam isso nem ia. Tem aquele sentimento de propriedade, de falar assim, o Cristo é meu, mas eu quero ir lá quando quiser e não precisar pagar. A Citura ela nasceu para gerir os pontos turísticos, né? Os pontos eles foram concedidos, né, por uma iniciativa privada, ou seja, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai recolher os impostos e tem toda essa questão da administração, que inclusive tá recebendo prêmios aí, não apenas na esfera regional, estadual e até federal e internacional. Até o aplicativo TripAdvisor está entregando prêmios aí para a instituição. Qual que é a importância desse modelo de concessão para a profissionalização do turismo na cidade, com emprego, renda e principalmente no reconhecimento regional, estadual, né, nacional e internacional, mas também nesse dinheiro que está ficando na cidade na geração de emprego e renda? Muito importante a gente falar que o morador, né? Eu acho que quem reclama é quem não ia e não vai, porque o morador ele não paga para entrar nos pontos turísticos, né, que eram da prefeitura e está sob concessão à Citur. Então, a entrada da Fonte dos Amores, a subida na Trilha do Cristo, o Recanto Japonês, o Véu das Noivas e a Cascata das Antas e o próprio Cristo, que nem o morador nem o turista paga para entrar lá, né? É claro que toda atividade
acessória, como estacionamento, né, que tem uma estrutura nova. Que é novo, né? Não tinha, novo, né? Isso sim paga, igual paga no centro da cidade também para estacionar. Num né? shopping. Num shopping. Então, o morador ele não paga para entrar nos pontos turísticos. Mas agora ele tem uma estrutura. Né? Então, ele tem uma estrutura de apoio dele ir frequentar. Então, para você ter uma ideia, 20% do nosso público do Parque do Cristo é pós-caldense. Então, nós tivemos quase 700 mil pessoas nos últimos 12 meses. Então, a gente tem 140. Você vai falar assim, 140 mil moradores foram lá? Não, foram menos. É que tem pessoas que vão várias vezes, né? Então, mas na nossa pesquisa de público que a gente faz, desde o começo da concessão, 20% do nosso público é de Poços de Caldas. Quando a gente pensa no impacto, num ponto que ele não gerava receita para o município, né? O município não tinha receita nenhuma e tinha despesas, né? Tinha que fazer a manutenção do ponto, tinha que fazer o cuidado com as podas, com a grama, e ele não tinha receita. Hoje, né, o município ele não tem nenhuma obrigação de manutenção, ou seja, ele não tem nenhum gasto. Economia para o município. Economia para o município. E nós pagamos um aluguel, que é uma outorga fixa, e também pagamos uma outorga variável para o município dentro da nossa receita. Além do ISS, né? Então, nós pagamos o imposto municipal, porque basicamente turismo é serviço. Nós pagamos 5% de imposto do ISS, nós pagamos as outorgas. Então, o município que tinha despesa, hoje em dia ele tem uma receita milionária da concessão. Além disso, quando a gente pensa em empregos, antes o Cristo talvez empregava 2 pessoas, 3 pessoas para fazer isso. Hoje, nós temos só no Parque do Cristo, contando a mão de obra que é da Citur, mais dos parceiros que fazem atividade comercial lá, nós temos aproximadamente 170 pessoas que trabalham lá. Né? Então, essa geração de emprego e renda para o município, eu acho que foi um impacto muito, muito positivo. Se a gente pensar na Citur como um todo, hoje, nós temos direto quase 200 funcionários e com os nossos parceiros somados em todos os pontos, perto de 350 empregos. E quando a gente pensa no profissionalismo disso, né, a Citur, nós tentamos, trabalhamos para ter as melhores práticas, né, ESG, práticas de governança. Nós fazemos treinamentos dos nossos funcionários, treinamentos funcionário que entra. Mensalmente nós temos nossas reuniões, nós temos nossos treinamentos, nós identificamos quais são as necessidades de melhoria dos nossos funcionários, que nós trabalhamos a melhoria. E muitos funcionários que começaram com a gente foram para outras empresas. E para nós isso é ótimo. Sim. E também nós buscamos fazer com que os nossos funcionários façam cursos, participem de treinamentos. Então, o SENAC, que tinha uma dificuldade muito grande de colocar cursos ligados ao turismo, hoje em dia ele está aumentando a gama de cursos, porque a Citur ela incentiva e faz com que os funcionários façam esses cursos disponíveis, né, de capacitação do turismo. Então, foi até engraçado, um empreendedor aqui de Poços mandou no grupo da Abre, falou assim, olha a Citur, tem 18 vagas, tem 18 alunos nesse curso do SENAC e 16 são da Citur. Então, nós buscamos muito essa capacitação da nossa mão de obra, porque a gente entende que parte importante da experiência turística é justamente esse atendimento, né? Então, eu acho que esse movimento de qualificação é muito importante para nós e beneficia a cidade como um todo. Sem contar o celeiro de profissionais que vocês estão promovendo, né? Porque isso está crescendo, as pessoas estão querendo, né? Estão se entusiasmando. Isso mostra a quantidade de indicadores de sucesso que vocês já assumiram, já estão evidenciando desde que vocês assumiram a concessão dos pontos turísticos, e o resultado já, até para o próximo bloco que a gente vai falar de economia, já é uma coisa real, não é uma coisa futura, não, já está acontecendo isso no dia a dia. O teleférico, o Véu das Noivas, fala um pouquinho dos pontos turísticos agora. O Véu das Noivas, eu moro no bairro Véu das Noivas, dali eu tenho uma vista ali que é incrível. A Fonte dos Amores e também todos os outros atrativos que são geridos hoje pela Citur ganharam uma nova estrutura.
bilheteria digital, a questão do acolhimento mesmo, porque muitas vezes o turista chegava e não tinha ninguém para dar uma indicação, o que você pode fazer, sobe aqui, desce aqui, vira à esquerda, e ficava meio que perdido lá, né? Às vezes chegava lá e falava assim, será que vai ter uma onça aqui? Será que vai ter um... Então hoje você tem toda uma equipe preparada para assistir o turista, para fazer trilhas no meio da mata, né? Os percursos no meio da mata. Qual que foi o maior desafio nessa transformação? Eu acho, sem dúvida, o maior desafio é o teleférico, né? O teleférico é um equipamento que nos demandou muita atenção, investimento, capacidade técnica, busca de empresas para nos ajudar, né? nessa reestruturação do teleférico, né? É um atrativo, talvez o mais icônico da cidade, né? Junto com Cristo. E é o maior teleférico do Brasil, não é isso? É o maior teleférico em extensão do Brasil entre uma estação e outra, né? Então a gente tem 1.640 metros de percurso, né? Entre uma estação e outra. E para você ter ideia, o Cristo Redentor são 2 estações, né? Você pega uma lá na Praia Vermelha, se não me engano, perto da Urca, sobe num primeiro, depois você troca e vai. E eles somados têm 1.200. Então é um teleférico. Campos Jordão, por exemplo, tem menos de 400 metros. Então é um teleférico que tem é um teleférico de 50 anos, né? Ele completou 50 anos de vida, mas é um teleférico totalmente novo, novas estruturas, com muito mais dispositivos de segurança. O teleférico nunca esteve tão seguro e tão novo desde a sua inauguração, né? Hoje nós tivemos que fazer muitas melhorias, né? Trocamos toda a parte elétrica do teleférico, gerador, que antes não existia gerador, né? Tinha um motor que fazia rodar a linha, um motor de caminhonete, não lembro se era D20, D10, não lembro qual modelo exatamente, mas ele ainda está lá. Mas hoje ele não é necessário, porque a gente colocou um gerador que, se caso tenha alguma alteração de energia, o gerador entra automático e faz funcionar a linha. Dispositivo de descarga atmosférica, SPDA, que não existia. Então, nós fizemos toda a instalação do SPDA, tanto nas estações, né, quanto nas torres. Então, foi um desafio para nós, é uma responsabilidade muito grande, assim como tudo, mas o teleférico realmente foi um desafio grande para nós. E, graças a Deus, nós conseguimos fazer com que esse teleférico seja um teleférico novo, apesar dos 50 anos. Isso mostra também a capacidade que vocês estão tendo agora, nesse momento, de fazer essas articulações de parcerias com o poder público, o trade turístico, as empresas, para dar todo esse atendimento na manutenção dos equipamentos, na questão da segurança. A gente está falando de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, tem leis, né, que são exigidas para que as coisas possam acontecer e oferecer essa segurança. A integração com os hotéis, com os restaurantes, está levando parceiros lá para o Cristo, pro Mercado do Cristo, por exemplo, que não tinha. A pessoa chegava lá, não tinha nada para consumir, né? Então, hoje você tem toda uma infraestrutura que tem que seguir as leis, né, da vigilância sanitária, que tem todo um cuidado de manipulação, os POPs, né, os procedimentos operacionais padrões para manipular os alimentos. Nós estamos falando de uma altitude, né, acho que, se eu não me engano, sai de 1.500 para 1.700 metros acima do nível do mar. Ou seja, tem uma responsabilidade do trajeto até lá em cima, pela serra, via carro ou via o teleférico. Ou seja, é uma integração muito grande para fomentar cada vez mais essa experiência integrada, né, com todo mundo, com toda a cidade. A cidade tem vocação para o turismo de bem-estar, turismo familiar. Vem muita criança para cá para passear, né, para o Zoo das Aves, por exemplo, para o enoturismo, para o ecoturismo, para quem quer passear, para o turismo religioso, que é uma tradição nossa também, e vários outros segmentos. Como trabalhar, então, esses nichos, falando agora de identidades, de uma forma estratégica, assim como a gente falou no bloco anterior, na junção de associação comercial, né, com o sindicato de hotéis, com Tour Convention, Secretaria de Turismo. Como é que a gente pode pegar também essas governanças, né, para trazer todo mundo junto e construir uma identidade?
Interessante. Realmente precisa pensar, conversar bastante, entender. Quando a Citur começou, né, a nossa preocupação era qual o impacto que a gente iria trazer, já que a gente poderia fechar todos os pontos turísticos durante 6 meses para fazer as reformas adequadas. Nossa mãe, que desafio. Quando a gente falou assim, não tem como a gente fechar, né? Então, o que a gente precisa fechar, o que não precisa fechar, o que não deve fechar. Então, nós decidimos que o Cristo seria um lugar que a gente não iria fechar, porque era o ponto turístico de maior visitação na cidade. Se a gente fecha o Cristo, ia prejudicar muito o turismo da cidade como um todo. Então, nós decidimos que nós íamos ter uma estrutura mínima de alimentação no Cristo e ia fechar determinadas áreas, mas sem fechar o ponto para visitação. E o Cristo, montamos o café. 1º de março, o primeiro dia que estava realmente efetivo o nosso contrato. E foi um sucesso. O café, nós decidimos abrir naquele formato no dia 15 de janeiro, no dia 1º de março nós abrimos. Então, em 45 dias, nós fizemos toda a estruturação de mão de obra, de equipe, de cardápio, planta, aprovação, enfim. Quando a gente abriu o café, nós começamos a entender a dinâmica do ponto turístico. Primeiro, na quarta-feira, no final do dia, eu vi que nós não iríamos dar conta do movimento. Ixi. Então, um problema. Então, nós, na quinta-feira, eu chamei 3 food trucks para estar conosco para ajudar. Me ajuda. Então, estão lá até hoje. Ah, que bacana. Então, quem chega primeiro bebe água limpa, tá vendo? Entendeu? Chega, faz um bom trabalho, né? Atende bem, é parceiro. Então, isso é importante e a gente valoriza muito isso também. Então, quando a gente começou a operar, a gente começou a entender realmente qual era a dinâmica turística do Cristo Redentor. Então, a gente viu a necessidade realmente de estacionamento, porque o trânsito travava. Precisava de atividades complementares, então o esporte de aventura veio para ajudar. Depois a gente precisava de um espaço coberto. O mercado veio para agregar. Então, o Parque do Cristo ele foi sendo criado com a visitação. Mas o que nós vimos como estratégia é que o Parque do Cristo é um local para todo tipo de turista. Mas ele tem uma vocação pelo seu relevo, pelas suas características, pela sua história de esporte de aventura, né? Verdade. Então, ele tem a pista de mountain bike, tem a pista de downhill. Já tiveram diversos campeonatos antes da concessão de esportes lá, principalmente de mountain bike. Então, a rampa de voo livre. Então, essencialmente, o Cristo ele tem uma vocação de vista, de gastronomia, que a gente viu quando a gente começou a trabalhar, e de esporte de aventura. Então, o Cristo ele teve a sua ideação, né? a sua estratégia do que ser. E os outros pontos, também nós não mudamos muito. O ponto que vai talvez sofrer a maior alteração, e está em projeto, é o Véu das Noivas. É que a gente tem um projeto grande lá. Me interessa saber, porque eu moro no bairro Véu das Noivas, hein? Mas a gente nossa preocupação foi manter a essência do ponto. Turisticamente, qual a essência do ponto? Qual a essência do Parque do Cristo? Então, as pessoas buscavam lá pela vista. Quando a gente disponibilizou a gastronomia, viu que tinha uma demanda muito grande, então a gente agregou bastante nisso, né? Com o Café do Cristo, com o Restaurante da Rampa, com o mercado, e todos esses empreendimentos se demonstraram ser um sucesso. E os esportes de aventura que nós ainda estamos com muita pouca coisa feita ainda. Muita novidade será feita lá no Parque do Cristo. E essa é a minha pergunta agora para a gente finalizar esse bloco. Eu quero saber um pouquinho mais desses projetos futuros, do que você puder abrir, claro, porque eu sei que a gente tem que ter ele já escrito, aprovado, autorizado para realizar. Mas vamos dar aí uma pincelada desses projetos futuros da Citur, que você pode compartilhar conosco, tá? O que promete inovar ou expandir ainda mais a experiência turística aqui em Poços? Para o Parque do Cristo, o que a gente
está em processo de aprovação, processo de já definição, é o trenó de montanha, lá, que é um atrativo muito interessante, que tem poucos aqui no Brasil, tem na Europa, nos Alpes é muito comum, e é um atrativo muito interessante, né? Que agrega desde criança pequena até idoso. Eu já estou querendo muito ir. Legal, é muito legal, e a gente está fazendo um projeto bem bacana, né? O relevo lá propicia muito esse tipo de equipamento, e a gente espera que até no meio do ano que vem, se Deus quiser, a gente esteja com ele. Mas uma atividade, né? Um outro atrativo que a gente vai abrir nos próximos meses é o nosso bike park lá no Parque do Cristo, né? Então, nós estamos fazendo todo um trabalho de limpeza, estruturação das pistas de mountain bike que já existia. Então, agora a gente está num processo de fazer toda a comunicação na trilha e a gente lançar um bike park, né? Onde as pessoas podem vir, alugar bicicleta para andar lá no parque, andar nas trilhas. Então, isso a gente acredita que nos próximos 2 meses a gente já inaugure o Bike Park. Tá vendo, meus Zeno apaixonados? O turismo é a alma de Poços de Caldas. Sabendo dessas notícias ainda potencializa ainda mais. E quando ele é bem gerido, com propósito, parceria e visão de futuro, ele se transforma em oportunidade para todo mundo. Empreendedores crescem, talentos aparecem, memórias se constroem. E você aí, já parou para pensar qual experiência Poços de Caldas está oferecendo com a sua participação? O que você pode também interagir e tirar vantagem disso? Empreender. Lembre-se, cidades inesquecíveis não são feitas só de paisagem. Nós somos aqui abençoados, temos uma montanha no meio da cidade, mas também são feitas de propósito. Temos um objetivo bem definido. E por falar em experiência de sabor e acolhimento, a Santa Pizza é a escolha certa. Massas artesanais, ingredientes frescos e o delivery mais amado da cidade. Santa Pizza, amor em fatias. Peça agora, hein? No próximo bloco vamos falar sobre desenvolvimento, economia e o futuro de Poços de Caldas como cidade inteligente e sustentável também. Até já! Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Renato, Poços de Caldas já foi conhecida pelas águas termais, pelo cassino, pelo ciclo da lua de mel, pelo clima das montanhas e por inúmeras atividades. Você abriu algumas aqui, novas, potenciais. Então, além disso tudo, nós também somos referência em planejamento, em grandes eventos, experiências, concessões, inovação e gestão pública eficiente. A gente percebe o quanto de prêmio que a gente está recebendo Brasil e mundo afora. E o turismo, quando ele bem articulado, ele passa a ser não só um atrativo, mas também um vetor econômico poderoso, de economia mesmo, que é o que nós vamos falar agora, nesse quarto bloco, sobre o impacto, sobre números, sobre investimentos e o papel do turismo na geração de empregos, renda e transformação social. Primeiro percebemos ali na rodovia do Contorno ali um polo de indústrias que estão vindo para Poços de Caldas, né? E agora a descoberta das terras raras, que pode colocar o Brasil na liderança mundial em produção de terras raras, que é uma coisa... A gente está vendo essa briga aí com o Trump, aí, com a China, enfim. O quanto que as terras raras são importantes. A briga da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos mandando arma para a Ucrânia em troca de terras raras. Então, percebe o quanto que isso são elementos importantes e que também isso pode impactar meio ambiente, entrar em outras questões que a gente estava falando agora há pouco sobre essas bandeiras, né? Como é que você pode analisar isso, toda essa conjuntura de oportunidade, tanto da parte do turismo orgânico que a gente já tem, mas principalmente de grandes eventos,
das empresas virem para Poços de Caldas como atrativo de investimentos mesmo. Como é que nós estamos preparados para receber esses turistas e que impactos reais a gente pode deixar para a cidade? Bastante assunto, né? Bastante coisa. Mas Poços de Caldas, ela foi fundada pelo turismo, né? Turismo de saúde, né? Por causa das suas águas. O turismo de entretenimento veio para apoiar essas pessoas que faziam seus tratamentos, né? Com as águas termais, porque os tratamentos eram longos, né? Demoravam semanas e às vezes meses. Então, para ela ter o que fazer, os cassinos vieram para entreter essas pessoas enquanto fazia seus tratamentos. Os Poços de Caldas também é uma cidade da mineração, né? Foi muito importante a mineração para a cidade e a cidade se beneficiou muito com a mineração. Eu acho que Poços de Caldas está num momento agora, na sua revitalização do turismo, mas também na sua descoberta e caminho, um caminho novo de mineração, mas é um caminho de mineração que nós precisamos saber aproveitar e minimizar ao máximo os impactos negativos ambientais. Eu acredito que as novas leis ambientais e as novas regras de mineração são muito mais rígidas do que as antigas. Concordo. Né? Então, eu acompanhei um pouco essas empresas de mineração de terras raras e o que elas apresentaram como seus planos de manejo. Claro que muita coisa ainda precisa ser demonstrado, pesquisado e feito, mas a legislação nova e toda a necessidade de compensação ambiental que eles têm é uma exigência que minimiza muitos impactos negativos, mas os impactos positivos para nós pode ser muito grande, né, nessa questão de mineração, assim como o turismo. Eu acho que Poços de Caldas é uma cidade muito privilegiada porque ela tem a indústria forte, ela tem setor de serviço muito forte, que é a maior arrecadação do município, é serviço, e ela tem a parte de mineração, né, de indústria, muito, muito forte. Então, é uma cidade que ela não depende de um setor apenas, né? E isso é uma força da cidade. A cidade que é muito voltada para o turismo, por exemplo, ela em épocas de baixa, épocas de pandemia, a cidade sofre muito mais. Poços, por ela ter essa distribuição da sua arrecadação em áreas diferentes, eu acho que ela é uma cidade que sofre menos e isso é uma força para ela. Mas o turismo, a importância que ele tem, o turismo, além de ser um grande gerador de emprego, né, ele injeta um imposto direto no município, né? Por ele ser serviço, o turismo, o ISS, né, esse imposto gerado, vai direto no município, diferente de indústria, diferente de comércio, que tem os impostos federais, impostos estaduais e depois são repassados. Então, acho que o turismo tem esse benefício da cidade de gerar esse recurso direto para os cofres do município. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Silmara Bonafé, quando a gente gravou o episódio aqui com ela também, inclusive ela também é do Convention Vice Bureau, e a gente estava falando da importância dos eventos, né? A capacidade que ela tem, a capilaridade, inclusive, de organizar eventos aqui na cidade de diversos segmentos. Quero trazer isso de novo para o vinho e fazer uma pergunta para o presidente do Convention Vice Bureau. Sabendo que vai vir muitas empresas para Poços de Caldas, que vai gerar emprego e renda, é super natural voltar, por exemplo, vou falar de Bento Gonçalves. Tem uma feira de vinhos lá, fantástica, que vem gente do mundo inteiro naquela data. Então, vem alemão, vem italiano, vem francês, eles compram passagens aéreas, põem vinhos na mala e vão lá expor para os brasileiros, esse trade, né, do e-commerce, do comércio exterior. Assim como tem feiras na Alemanha e muitas vezes são cidades do interior. Eu fui na FenaVim, por exemplo, em 2000 não vou lembrar o ano agora, em 3 dias eu degustei 450 vinhos. É verdade isso, eu tenho isso catalogado. Por quê? Porque a gente estava selecionando vinhos para fazer importação, né? E aí a gente tinha lá os painéis, eram 15 painéis por dia, e cada painel eram 10 vinhos.
Então eram 150 por dia, eram 3 dias. E eu não podia ingerir, senão eu ficava louco, né? Cuspia, tinha um baldinho lá do lado. Mas eu fazia análise visual, olfativa, gustativa, que hoje a gente pratica nos wine tasting, né? Para orientar as pessoas como fazer análise visual, olfativa, gustativa. Entender por que um vinho tem 90 pontos, um vinho tem 80 pontos e tal. Mas assim, não era feita na capital, não era em Madrid, não era em Barcelona, né? Não era em São Paulo. Sim, São Paulo tem grandes feiras, mas eu estou falando de cidades de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. E você vê a estrutura, a quantidade de pessoas que passavam por lá é muito grande. Então, quando você tem uma expansão muito grande de grandes empresas nesse potencial, eu não tenho dúvida que isso pode dar um boom para os restaurantes que não estão preparados para atender esse mercado, esse público, né? Se a qualidade do serviço e do produto que está sendo entregue não subir, não acompanhar junto, o cara vai procurar em outro lugar. Isso é um fator de decisão. O Convention tem um estudo, ou você sabe de números que a gente pode apresentar aqui do peso atual do turismo de eventos e negócios, principalmente na economia de Poços? E também, o que a gente pode imaginar se a gente se estruturar para essas empresas que estão chegando? Olha, Fábio, a gente não tem números oficiais, mas é muito simples a gente analisar um impacto que um evento importante tem para a cidade, né? Quando uma empresa faz uma convenção, por exemplo, nós vamos receber uma convenção dos dirigentes lojistas de Minas Gerais e São Paulo, agora em setembro, se eu não me engano. Então, é um evento que o Convention conseguiu captar e trazer. Posso tinha até perdido já, nós corremos atrás e conseguimos trazer para cá, e vários outros congressos que nós estamos trabalhando para trazer para cá. Mas um congresso de uma empresa, quando é feito na cidade, né, são 1.500 pessoas que ficam em torno de 3, 4 dias na cidade, e cada pessoa traz em torno de 800 a R$1.000 de receita, né? De dinheiro para a cidade. Então, se a gente consegue trazer mais eventos, né? Tanto convenções, mas também eventos que fazem a pessoa circular pela cidade, faz se movimentar, isso gera um benefício muito grande. O Convention ele tem como objetivo ajudar nessa promoção e captação de eventos, né? Então, nós estamos melhorando cada vez mais o nosso trabalho também para isso. Hoje nós temos uma pessoa que fica estudando quais empresas, onde que ela está fazendo esses eventos, e nós criamos um material da cidade com toda a estrutura, o que nós temos disponível, e mandamos para essas empresas, para essas realizadoras de evento, para ter Poços de Caldas no seu opção, pelo menos, para esses eventos. Muito bacana você falar isso, porque muitas das vezes as pessoas estão lá em casa e não sabem que isso está acontecendo, que todos esses estudos acontecem e existem representantes, até mesmo, eu já vi exposição da cidade de Poços de Caldas em alguns eventos, onde as pessoas passam por lá para ter lá uma apresentação da cidade, né? Alguém abordando, a gente tem essa estrutura, de repente, em feiras, né? Em São Paulo, por exemplo, em grandes centros, que está procurando um destino para organizar essas convenções, Poços de Caldas está sendo bem representado lá. E vamos trazer também para oportunidades de pessoas que estão assistindo que querem investir em Poços. Como é que você enxerga o papel, por exemplo, de startups, né? A tecnologia, né? O uso Airbnb, Booking, né? E todas essas tecnologias, e da inovação também para o futuro. E eu nem vou falar tão futuro, tá? Porque isso já é uma realidade, né? Qualquer pessoa hoje baixa um aplicativo e já tem todas as informações ali. Já existem também iniciativas nesse movimento para Poços de Caldas se potencializar, se organizar nessa estrutura de eventos, de experiências aqui na região? Eu acho que a tecnologia é uma coisa que a gente tem que ir seguir ao fluxo. Na onda. Né? Não tem como a gente ficar de fora de tecnologia, e o turismo, a experiência, né? A tecnologia, hoje em dia, ela facilita e ajuda as pessoas a ter experiência, né? Tanto a Citur, mas também o Convention, hoje tem uma coisa que é simples, mas que tem um impacto muito grande, que é o assistente virtual. Então, hoje a Citur, por exemplo, tem a Cissa, e o Descubra Poços, o Convention, tem a Maria. Então, hoje a Citur, nos quartos de hotel,
na grande maioria dos hotéis, hoje a gente tem um folder com a CISA, fala assim, o que você quiser saber de Poços de Caldas, entra no QR Code, faça a pergunta e nós vamos alimentando essa pessoa, né? Com um concierge online. Bacana isso. Então, só que isso é um processo de melhoria, né? As IAs hoje elas têm que ser treinadas, elas são melhoradas. Então, hoje nós temos um departamento de tecnologia dentro da Setur, né? O Luiz Guilherme, nosso coordenador lá, que faz um trabalho grande, da gente, e também a nossa pessoal de comunicação e marketing. Hoje nós monitoramos qual resposta que foi errada, o que a gente pode melhorar, qual resposta que a gente tem que alimentar, mas a tecnologia, tanto para definição de qual hospedagem, né? Booking, Decolar e outros que fazem o ranking desses hotéis, Sim. o Airbnb. Então, a importância de ter um bom hotel, né? Hoje, o visitante que faz por conta própria a escolha de onde se hospedar, onde ir, ele vai na tecnologia, TripAdvisor. No Trip, vai no Google, ele busca informações de outros usuários para ele tomar a decisão. Então, depois que ele está na cidade, se tiver uma ferramenta, igual nós estamos trabalhando para que ela seja cada vez mais efetiva, que fala para ele, dá as dicas para ele, toda a necessidade dele, ela consegue passar essa informação, é muito legal e nós estamos trabalhando nisso. E para a gente fechar agora esse bloco, quero falar dessa premiação do Traveling Choice do TripAdvisor, que a Setur ganhou agora recentemente, como um dos melhores destinos. Quero que você fale sobre ele. E também, se você puder descrever o futuro de Poços de Caldas, deixa isso lá para o final. Primeiro fala do prêmio, depois numa frase, pensando no impacto do turismo na vida das pessoas. Que frase seria? Fala primeiro do prêmio, ganha, respira, pensa na frase. O TripAdvisor hoje é o principal site no mundo, né? Plataforma de atrativos turísticos, né? E interação com o usuário dele. Então, a pessoa dá nota, ela faz as observações dela, ela compra por lá. Então, é uma plataforma que realmente ela entende do turismo, entende do atrativo e o que as pessoas, a opinião das pessoas estão lá. Quando a gente ganha um prêmio de excelência, isso para nós é muito é uma satisfação muito grande, porque realmente mostra que a gente está num caminho certo, né? Quando, dentre todas as opções de atrativos, você recebe um selo de excelência, ou seja, que as pessoas estão dando a sua avaliação, que nós oferecemos uma experiência de excelência. Isso para nós é muito gratificante e mostra que a gente está num caminho certo. E qual é a frase que você deixa, então, para a gente deixar isso como ecoando aqui sobre como o turismo causa um impacto na vida das pessoas? O turismo, ele é essencial na vida das pessoas, tanto para quem faz, mas também para quem recebe. Ele ajuda as pessoas também localmente, né? Você não está fazendo turismo, mas você está sendo beneficiado pelo turismo que as outras pessoas estão fazendo no seu local. Incrível, tá vendo, meus Zeno apaixonados? O turismo é muito mais do que lazer. É geração de emprego, é valorização de talentos, é desenvolvimento regional com identidade e pertencimento. Poços de Caldas mostra que é possível crescer com propósito, cuidar da cidade como um bem coletivo e ainda inspirar outros municípios pelo Brasil. E você, já percebeu o valor econômico daquilo que a sua cidade tem de mais belo? Você aí, da outra cidade que não é de Poços de Caldas, quais são os pontos turísticos que estão ganhando destaque e o que você pode fazer para ajudar? Talvez o futuro da sua cidade esteja mais perto do que você imagina, na esquina da sua história ou na próxima taça que você brindar. E se você quer viver na prática tudo o que a gente conversa aqui no podcast, eu te faço um convite especial. Venha participar dos nossos Wine Tastings, encontros mensais da confraria Eno Experiências, onde o vinho é protagonista e a troca de conhecimento é o grande diferencial. São degustações guiadas com 6 rótulos de diferentes países, harmonizações selecionadas e uma verdadeira aula sensorial. Tudo isso em clima leve, educativo e acolhedor. Iniciantes, enófilos e profissionais,
Todos têm espaço nessa experiência inesquecível. Quer saber a data do próximo encontro? Acesse agora enoexperiencias.com.br e reserva já o seu lugar, tá bom? Porque viver é brindar com a alma e aprender sobre vinho pode ser uma das experiências mais deliciosas da sua vida. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Renato, que privilégio contar com a sua presença aqui no podcast Eno Experiências. Hoje, mais do que falar sobre turismo, gestão e economia criativa, nós falamos sobre visão de longo prazo, compromisso público e privado e o poder de transformar vocações em resultados concretos. Você é uma liderança que inspira pela postura, pela escutativa, pela capacidade de articulação e principalmente pela paixão do que você defende. Não nasceu em Poços de Caldas, mas eu sei que ganhou o título de cidadão Poços Caldense pela Câmara de Vereadores. E, claro, Poços de Caldas é hoje a tua vocação turística. E agora esse espaço é teu. Que mensagem final você pode deixar então para os nossos ouvintes, para empreendedores que querem vir para Poços, gestores e apaixonados por essa cidade como nós, que acredita que o turismo pode transformar realidades e gerar muitas oportunidades. Fábio, obrigado pelas palavras, pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui falando de turismo, falando de desenvolvimento, falando da cidade que a gente ama, né? Como você falou, não sou natural de Poços de Caldas, mas estou aqui mais da metade da minha vida. Sou cidadão por direito e escolhi Poços de Caldas para morar. Então, é uma cidade que realmente eu amo, que eu quero realmente construir, ajudar a fazer um futuro melhor para mim, para minha família, para a cidade como um todo. Então, esse projeto, né, da Citur é um projeto que realmente impacta tudo isso. Tudo isso que a gente quer melhorar e quer transformar. E eu acho que as pessoas têm que acreditar em Poços de Caldas e têm que acreditar no turismo, né? Eu vejo que realmente muitas pessoas estão investindo na cidade e a gente quer que cada vez mais empreendedores e pessoas da cidade investam na cidade para que a gente tenha um futuro cada dia melhor. Eu sempre falo uma frase, assim, de uma montanha até um cego se dizia, mas são nas pequenas pedras que a gente se arrebenta. E a gente sabe que fazer mudanças na zona de conforto das pessoas muitas vezes pode gerar incômodos, insatisfações. Mas o trabalho que vocês estão fazendo está incrível e eu quero brindar e o agradecimento em meu nome e de todos os nossos espectadores, agradecer por tudo isso que vocês estão fazendo por Poços de Caldas. Gratidão a você, ao Marcos, a toda a família e a todos os profissionais que estão no dia a dia se entregando para fazer do nosso turismo cada vez melhor. Obrigado por todo o trabalho que vocês estão fazendo, de coração. Obrigado mesmo. Agradeço. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, também muito obrigado. Esse episódio foi mais do que uma entrevista. Foi uma aula de gestão com propósito, com os pés no chão e o olhar lá no futuro, pessoal. Se alguma ideia acendeu aí dentro de você, se alguma fala despertou a vontade de fazer parte dessa transformação, não deixa passar. Compartilhe esse conteúdo com a sua rede, ouça os nossos episódios no Spotify, no Apple ou no Deezer. Busca também por podcast Eno Experiências ou assista em nosso canal do YouTube e acompanha tudo no nosso site enoexperiencias.com.br. Porque no fim das contas, viver é brindar com a alma. Eno, abraços e até o próximo episódio. Até lá. Saúde, meu amigo. Viva! Viva!